tenho buscado a dignidade e a proteção de Deus ou tenho me conformado com relacionamentos abusivos? O tema de hoje é forte, vamos lá. Bem-vindas ao devocional de hoje, dia 16 de janeiro. Relacionamentos abusivos. A leitura tá lá em Juízes 19 e o tema é traída e usada. Fortíssimo, se prepare. Relacionamentos abusivos são muito comuns na vida das mulheres, né? Como mentora e terapeuta, eu tendo alguns casos e também acabei me especializando em dependência, codependência e narcisismo. Por quê? Porque muitos casos que eu recebia, a pessoa, né, se dizia com relacionamentos narcisistas. Muito comum para, né, relacionamento seja namorado ou marido ou mães, né? Muito comum. Esses dois grupos. E só que tem casos que não são narcisistas, né? São também codependentes, muitas vezes filhos de outros narcisistas, sim, reais, né? Que geram uma dependência, uma codependência. Então, a pessoa às vezes acaba ficando, a pessoa que atrai esse tipo de relacionamento tá numa dependência emocional muito grande e é para aí que a gente precisa olhar, né? Então, é curar essa ferida para poder de fato conseguir sair desses relacionamentos abusivos ou, né, se curar quando isso vem ali da base familiar de pai e mãe, né? Então, gente, esse é um tema que dá uma live gigante, dá um conteúdo imenso. Então, se você quiser saber mais, né, sobre relacionamento abusivo, sobre dependência, codependência, coloca aqui nos comentários desse vídeo, porque eu vou organizar conteúdos para trazer aqui se te interessar, tá bom? Já deixa o like, já se inscreve, já compartilha com a amiga, que assim eu entendo que tá fazendo diferença na sua vida, que você tá gostando de estar aqui comigo, e isso me motiva e também motiva o algoritmo a compartilhar com mais pessoas, tá bom? E trazer mais gente aqui para engajar com a gente. Então, bora lá. Então, vamos ler. Janete jogou o jornal com desgosto. Uma semana antes, ela havia visto o anúncio sobre a promoção de seu ex-marido no escritório de advocacia. O jornal dessa semana incluía o relato de seu extravagante casamento com a filha do sócio sênior. Um estilo de vida bem diferente dos nossos anos juntos, ela pensou amargamente, ao olhar seu apartamento escassamente mobiliado. Janet tinha parado de estudar para trabalhar longas horas como garçonete, enquanto seu marido terminava a universidade. Assim que ele passou no exame da ordem, ele informou Janet que já não precisava mais dela. A mulher em Juízes 19 sabia o que era ser traída e usada por homens. Quando uma multidão cercou a casa e exigiu que o levita saísse, com que ela tivesse relações, ele usou sua concubina para se proteger. Como ela devia ter ficado aterrorizada quando seu próprio marido a empurrou pela porta. Só podemos imaginar os horrores que ela sofreu enquanto a multidão enlouquecida a usava em turnos durante toda a noite. O último versículo em Juízes explica este triste período na história de Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Está lá em Juízes 21, 25. Hoje vivemos uma atmosfera semelhante. Os padrões de Deus para certo e errado foram substituídos por relativismo moral e ética circunstancial. As pessoas fazem o que lhes parece certo e esperam que os outros tolerem. Como resultado dessa decadência moral e ética circunstancial, as pessoas fazem o que lhe parece certo e espera que os outros tolerem. Como resultado dessa decadência moral, as pessoas usam umas às outras de modo egoísta para conseguir o que querem, magoando e amargurando os outros. Mas mesmo quando nos sentimos traídos, extremamente por quem deveria nos amar e proteger, podemos ter certeza que há alguém que sempre coloca nosso bem-estar em primeiro lugar. Quando o pecado exigiu a penalidade de morte, Jesus não nos empurrou pela porta, ele mesmo foi enfrentar a punição
e morreu em uma cruz por nós, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro de nossos pecados. 1 Pedro 2:4. Interessante aqui que ontem até nós falamos da questão da empatia, de não colocar o nosso eu como certo, extremo, né? Que o certo e errado é relativo, né? E, enfim, a gente precisa entender a questão central disso, da diferença disso, né? Deus coloca o que é certo e errado, né? E aqueles que querem seguir, vão ter isso muito bem determinado. Mas o mundo tá indo para um caminho que muitos querem fazer simplesmente o que querem. Então, aí entra uma questão diferente. Não é questão de julgamento, né? Eu não preciso desrespeitar a pessoa, eu não preciso ofender a pessoa, mas eu preciso sim saber o meu limite, o meu lugar que eu vou estar, o lugar que eu não vou estar porque não me cabe, aquelas relações que eu vou de fato não ter na minha vida porque não me fazem bem, porque exceto, né, quando são pessoas próximas, eu sempre defendo. O mundo hoje do desenvolvimento humano, principalmente, fala, não te faz bem, corta vínculos, né? E muitas vezes não tem como cortar, mas tem como você estabelecer limites, né? Porque muitas vezes, quando se fala aqui de narcisismo, de relações abusivas, a outra parte não sabe o que é limite. E quando a pessoa tolera, é porque ela tem uma dependência emocional muito grande e ela acaba aceitando algumas coisas que ela não deveria aceitar. Então, dentro desse contexto, a gente precisa determinar bem, pedir sempre a Deus o que a frase inicial fala, buscar a proteção de Deus, né? E a dignidade que Deus te dá. Então reflita hoje, você está em relacionamentos abusivos, né? Pode ser de amizade, pode ser relacionamento amoroso, pode ser de familiares, às vezes de fazer coisas que você não quer, se sujeitar a coisas que você não quer. E o não, ele pode ser dito de maneira educada, de maneira respeitosa, mas ele pode e deve e precisa ser dito, né? Então na terapia a gente trabalha muito essa questão quando tem muita dificuldade de dizer não, de estruturar essa base do ser para poder dizer esse não, para poder expressar esse limite, sabe? Para que os lugares que você está recebendo abuso físico ou emocional, você possa se proteger, né? Porque Deus te protege, Deus te dá dignidade. Então é uma realidade muito triste, né? E a história dessa mulher, ela mostra essa consequência do abuso. Imagina ali, né? O que ela não passou vivendo isso, né? Ali falou, ela passou a noite inteira sendo abusada. Então, que realidade triste. E também o quanto isso a gente leva isso pra vida, né? Eu vejo isso nos atendimentos, acaba esse abuso, seja emocional ou seja físico, acaba sendo arrastado por toda uma vida, acaba sendo trazendo outros relacionamentos abusivos. Às vezes a pessoa fala, mas agora que eu me livrei desse, veio outro igual ou pior. Por quê? Porque aquela raiz emocional não foi curada, essa dependência emocional não foi curada. Então não há o alerta, não há a percepção, né, daquele perfil de pessoa que no primeiro momento te agrada, te atrai e depois abusa emocionalmente da tua boa vontade ou até fisicamente. Então, enfim, é um assunto, como eu disse no início do vídeo, longo e de certa maneira até pesado, porque é muito triste e a pessoa nessa situação sofre muito. A psicologia ela enfatiza a importância de construir relacionamentos saudáveis e valorizar-se também, né? E aqui nós estamos falando do devocional como filhas de Deus, é isso ainda mais forte, porque Deus já nos deu essa valorização, Deus já nos deu esse amor, né? Então, reflita hoje, né? Onde você está se sentindo prejudicado, onde você está sentindo que precisa estabelecer limites. E peça a Deus para força para agir em favor da sua dignidade, para que você consiga dizer os nãos necessários, colocar os limites necessários para você viver uma vida mais saudável, também com relacionamentos mais saudáveis. Então, um forte abraço, eu te vejo amanhã. Deixa o like aqui se você gostou, se inscreve se não é inscrito e encaminha para uma grande amiga que pode estar vivendo relacionamentos abusivos para fortalecer a vontade de buscar ajuda, a vontade de fortalecer o teu emocional, o teu espiritual,
a lembrá-la da dignidade que Deus já deu, né? E seguir um caminho com mais amor e compaixão primeiro por si mesmo. Então fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.